tentar tirar uma equipe que mudou muito o seu grupo de jogadores durante o ano e vai terminar o ano 2024, que pode ser na segunda divisão ou na primeira, né? Com o time que construiu agora, a partir da janela, é um time para ganhar jogos, mesmo não estando afinado como grupo, mas e não cair. Então, esse é o Corinthians. O Flamengo é um time que acabou de trocar treinador, tem um treinador que é novo no cargo e novo na profissão. Isso. Né? A gente tem que ver isso. Do outro lado, o treinador é rodadaço. Sim, Felipe Luiz está dando os primeiros passos. E ele está, por mais que ele tenha, durante muito tempo como jogador, sentido já a carreira dele como treinador, olhando detalhes, buscando informações. Ele, quando está terminando a carreira, é um cara que já olhava, falou, vou ser treinador, ele jogava e adquiria conhecimentos. Mas é uma novidade essa vida que ele tá agora vivendo. Ela é nova como treinador. Ele mesmo fala, descobri que dói muito mais aqui do que lá. Então, assim, calma. Também não é mil maravilhas desse lado. Senão não teria trocado treinador. Então é um jogo que é um estádio que pulsa, é o que o Flamengo vai enfrentar, com um perfil de torcida que é diferente que a do Flamengo que vai ao estádio hoje. Isso é fato, é diferente. Então, vamos ver. O Flamengo tem um ponto que me incomoda um pouco. A gente passa o ano aqui falando o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo, é o melhor do país. Elenco do Flamengo, o melhor do país. Tá Mas bom. não se comprovou isso esse ano. Aí eu te pergunto, Rossi. Nem no ano passado. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Essa é a defesa. Tá bom, né? Pode ser a defesa de domingo. No papel. Pode ser. O Léo Ortiz e o Alan. Eu nem vou falar do Pulgar, porque os programas esportivos gastaram 680 horas falando que o Léo Ortiz deveria ser titular. Sim. Aí hoje eu não posso falar que o Pulgar fez falta. Mas peraí, um pouco de coerência, né? Mas então, ele estava jogando com Léo Ortiz. Era o jogo do Tite. Que tava... mas a torcida queria, né? Léo Ortiz e Alan. Aí tem Matheus Gonçalves, entrou no time, Alcaraz, uma contratação milionária, Sim. Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. No segundo tempo entrou então, Arrascaeta, entrou o Michael. Esse elenco que a gente diz que ele é extraordinário, peraí, só vale quando estão os 11, aqueles considerados titulares? Então onde está esse elenco se só os 11 que valem a pena? Bom, peraí, tem algum problema nesse Flamengo então. Porque Alcaraz, Bruno Henrique, Gabigol, ainda se tem o Arrascaeta estava no banco. Plata, Michael, Arrascaeta no banco. Exatamente. O Cebolinha machucado, o Luiz Araújo machucado. Não tinha Pulgar, não tinha Gerson, o Arrascaeta estava no banco. Mas se a gente diz que o elenco é extraordinário, é preciso produzir um pouco mais, porque aí você bate o flu, você vê que fala, peraí. O elenco, acho que esse papo ele vale ser atualizado. O elenco é extraordinário. A maioria dos jogadores aí que você falou chegou no meio do ano. Então não é fruto exatamente de muito planejamento. O treinador está para um terceiro jogo como profissional. O Flamengo tem o melhor elenco festejado todos os anos, não briga pelo brasileiro desde o Ceni. E abriu mão, escolheu Copas. O tal do melhor elenco, dia 20 de outubro, está jogando a última partida para acabar o ano. Então, está tudo muito errado. Tem alguma coisa muito errada nesse barco aí. Mas tem muitas coisas. Então, é porque não dá para a gente se surpreender quando a gente olha hoje, bate o olho. O futebol do Flamengo, pelas mãos do Felipe Luiz, ser esse, no terceiro jogo de trabalho dele, poderia ser algo trivial. O problema é que é muita coisa trivial. A todo momento está se refundando o departamento de futebol do Flamengo. É um novo treinador, é um novo projeto, é uma nova política de contratação, é um novo jeito de olhar o futebol, é porque agora é porque agora trouxemos o treinador que vai nos permitir brigar pelos pontos corridos. Sempre tem um novo norte. Parece que você está sempre mentindo para você mesmo, dizendo que não, porque calma que agora a gente recalculou e agora vai dar certo, só me dê tempo. Você está sempre pedindo tempo para um projeto que na verdade não existe. O Flamengo não pode, com toda essa badalação de melhor elenco, dia 20 de outubro, estar jogando a sorte da temporada com um treinador que só está ali porque ele tem capa de ídolo para a diretoria não apanhar, porque senão, pela segunda ano consecutivo, o tal do melhor elenco não vai ganhar nada. Então, assim, tem algo muito além do erro do corredor do Ayrton Luiz defendendo. Só, claro. Eu fico feliz quando você diz que o estadual
é igual a nada, porque essa discussão vai surgir entre nós no começo do ano. Tudo bem. Aí você pega e usa, bota esse vídeo aí. Mas é que, pro tamanho do Flamengo, você ganhar um estadual em 2 anos, é nada. É nada. E o estadual que você quase fez uma estátua pro candidato a presidente lá para ele levantar o troféu. Um orçamento de 2, você somando os 2 anos, então, superando 2 milhões. A gente pode sentar aqui e falar que o segundo tempo hoje foi um desastre. Que as mexidas não funcionaram e que o corredor com o Ayrton Lucas ali, que ele vacilou e que ninguém chegou e que o John Arias... Pode tudo isso. Mas é que vai um pouco... O Flamengo, 20 de outubro de 2024, domingo é 20, né? 20. Ele está jogando toda a segunda temporada dele em uma partida que, se ele olhar para o outro lado, o clima que ele... O João pontuou bem no início do programa. O clima que ele vai pegar em Itaquera, não tem nada que ele favoreça com o tal do melhor elenco, maior torcida, maior Só para lembrar, receita. ele está jogando o ano numa partida de uma competição que não é a primeira nem a segunda em escala de valor para ele. É isso. Exatamente. Eu acho que em relação a esse olhar para o domingo, que a gente viu as duas torcidas, tal, primeiro que acho que tem pouca influência isso tudo, porque... Obviamente, a torcida do Corinthians é que vai fazer a diferença, é a torcida do Corinthians que muda o jogo quando o Corinthians joga em casa, como o Calçado já trouxe pelos nomes. Então, a questão da torcida, eu acho que ela acaba sendo menos significativa. E a ideia de priorização da Copa do Brasil, o Flamengo dá na hora que escala o time que escalou hoje. Sim. Eu acho que, ao contrário do Corinthians, que escalou seus melhores jogadores na partida de hoje, o Flamengo poupa, e aí eu queria fazer uma defesa do Felipe Luiz aqui, porque eu vi muita gente criticando, e eu acho que, de fato, eu sempre defendo o brasileiro levado o mais a sério possível. Só que talvez por não ter levado a sério em outros momentos lá atrás, em jogos determinantes lá atrás, a verdade é que hoje o Flamengo está com uma distância grande demais para uma equipe como o Botafogo, que joga o que joga, né? Também está com uma distância razoável para o Palmeiras, que vem jogando uma reta final de campeonato brasileiro muito boa. Então, a verdade é, a situação do brasileiro hoje estava complicada, independentemente do resultado de hoje. Claro, eu já disse, para mim, a derrota hoje enterra as chances de título brasileiro do Flamengo. Mas, cara, você aí, olhando para esse contexto de dificuldade extrema no Brasileirão, olhando para o fato que você tem uma semifinal no final de semana, que pode te garantir o único título mais relevante do ano, e olhando para o fato, porque isso não dá para... Cara, o Gerson foi titular no último jogo da Seleção Brasileira. O Arrascaeta jogou 90 minutos da primeira partida do Uruguai, 45 da segunda. É um jogador com um monte de problema físico, com histórico absurdo de problema. Se ele tivesse jogado no Flamengo, ninguém ia discutir o fato de repente, ele ser poupado nessa partida contra o Fluminense. Como o jogo foi lá do Uruguai, ninguém assistiu o jogo do Uruguai, pouca gente viu, você meio que ignora esse fato. Agora, o cara vinha ali de 90 minutos num jogo, 45 no outro, e precisava ser poupado porque é um cara com vários problemas. Então, mas só falta você ter o Alcaraz, contratar, pagar uma fortuna e não colocar nessa hora. E aí entra esse outro ponto. Eu até acho, aí só fazendo uma ressalva em relação ao que vocês falaram, eu até acho que, de fato, esse melhor elenco disparado da América do Sul, porque para mim é disparado sim. Ele deixa de ser disparado na hora que você tem lesão de Cebolinha, de Luiz Araújo, de Pedro. Briga hoje em dia. Muda muito. Hoje o Botafogo até briga. Botafogo até briga hoje. Mas eu acho que assim, na hora que você perde esses caras, você perde elenco. Então, tudo bem. Mas eu acho que assim, quando isso acontece com os outros times, eles baixam demais. O colchão do Flamengo, ele amortece. Porque com todas as contusões, ainda tem jogador, e os outros com jogadores, com contusões, estão ferrados. Mesma coisa. Você tem estrelas no banco, né? Porque, muitas. Por exemplo, vamos pegar o Atlético, que é um time também muito forte.